Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar para a gente começar a nossa aula? Pai, nesse momento nós estamos na Tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede essa manhã de nós falarmos da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que Deus do Espírito esteja em nosso meio, nos dê a direção daquilo que o Senhor quer nos conduzir ao conhecimento nessa manhã. Que o Senhor possa ajudar cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã a aprender mais a Tua palavra, que nós possamos colocar em prática tudo que a gente tem ouvido aqui, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Peço que o Senhor abençoe quem está aqui, quem está na live, e que mais uma vez Seu nome seja glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Começa abaixo, mas daqui a pouco continua abaixo. Quem não estava aqui semana passada, levanta a mão. A metade, praticamente, né? Quem não estava. Quem não estava semana passada. A metade, praticamente. Então eu vou fazer uma recapitulação rápida sobre o que nós falamos semana passada, e daí a gente segue, ok? Nosso tema, dons do Espírito Santo. Semana passada a gente viu que aqui são os pontos que nós vamos estudar, tá? Eu vou pegar uma parte do assunto e aí os outros professores vão dar sequência. Então, a gente viu semana passada que Jesus prometeu, ainda quando estava vivo no seu ministério terreno, enviar um outro consolador, né? Ele chama de allos paráclitos, significa isso. Alguém da mesma qualidade que ele, que iria substituí-lo. Então, Jesus ia para Deus, voltaria para o Pai, né? Ele cumpriu a missão dele, e quando deu o momento certo, ele voltou para Deus. Só que ele disse para os discípulos que não deixaria os discípulos órfãos, ou sem direção, sem guia, né? sem alguém para os orientar e os ensinar. E aí Jesus disse, não, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. Quer dizer, alguém igual a ele que substituiria, né? Ele na direção dos discípulos. Então, Jesus fez essa promessa aí. Aí o que aconteceu? No dia do Pentecostes, aqui é o alós paráclitos, né? Quem estava aqui semana passada viu. Então, no dia de Pentecostes, Jesus cumpriu. Vocês já leram lá Atos capítulo 2? Já leram? Então, os discípulos estavam orando lá no cenáculo e aí o Espírito Santo veio sobre eles. E ali nós tivemos o início da era do Espírito e da igreja, né? A inauguração da igreja guiada pelo Espírito Santo. Então, por que era do Espírito? Porque período do Espírito ou dispensação do Espírito. E é importante a gente entender isso porque o Deus triuno, ele trabalha na história sendo que cada pessoa da divindade assume um papel de protagonismo em determinado período. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, quem a gente vê como figura que mais se destaca? O Deus, né? Deus Pai. Ele chama Abraão, ele constitui uma nação, ele se revela por meio dela. E aí, no momento certo, Paulo chama esse momento de plenitude dos tempos, ele envia o Filho, para o Filho também cumprir a sua missão. E o Filho nasce como homem, né? Jesus nasce como homem, ele cumpre a sua missão. Novamente, olha, pensa, período determinado. Então Jesus nasceu, cumpriu sua missão, terminou o tempo dele aqui, ele volta para o Pai. E aí vai iniciar-se o período do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo. Quando começa? Quando o Espírito Santo é derramado. Quando vai terminar? Quando Jesus voltar. Quando ele voltar, arrebatar a sua igreja, e aí inicia-se o julgamento final e a instauração do novo céu e da nova terra. Tá? Sem entrar aqui nos pormenores da escatologia, mas o resumo é esse. Jesus volta, arrebata a igreja, e juízo final, e novo céu e nova terra. Ok? Então o Espírito hoje está agindo no mundo. E aí a gente viu que a esfera de ação do Espírito, ele age. Vamos lá, adiantar um pouquinho.
A esfera de atuação do Espírito é no mundo, no crente e na igreja. Então o Espírito foi enviado para agir no mundo, no crente e na igreja. Qual é a ação do Espírito no mundo? Ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que convence os pecadores. É o Espírito que faz com que o pecador se arrependa dos seus pecados e reconheça que precisa de um Salvador. Isso significa que não há salvação sem o Espírito Santo. É como se Jesus cumprisse a sua tarefa, a sua missão, e o Espírito agora é responsável de aplicar o que Jesus fez na cruz na vida de cada pessoa. É o Espírito que tem esse papel. Então é ele que convence, é ele que aponta para Jesus, faz o pecador olhar para Jesus e o pecador se reconhecer como alguém necessitado de salvação. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo age no mundo, convencendo o mundo do pecado, apontando para Jesus, mostrando Jesus como o sacrifício perfeito da parte de Deus para que esse mundo alcance a salvação. Então essa função é do Espírito Santo. No crente, o Espírito Santo promove na vida do crente a regeneração. Regenerar é nascer novamente, né? Novo nascimento. Só existe nova criatura por conta do Espírito. É o Espírito Santo que regenera. Ou seja, faz a gente nascer de novo uma nova criatura. E essa nova criatura, ela vai ser transformada num processo, né? Porque a nossa vida toda é um processo de transformação e santificação, por meio do fruto que ele coloca em nós. Então, já dando um spoiler, assim como nós temos 9 dons do Espírito, que é o que nós estamos falando, dos dons do Espírito, nós vamos falar dos dons espirituais, que são 9, nós também, assim como nós temos 9 dons do Espírito, nós, do outro lado, nós temos 9 virtudes do fruto do Espírito, para equilibrar, sabe? Porque dom está falando de uma ação sobrenatural de Deus na vida do crente. E o fruto está falando de caráter. Caráter. Então, ao mesmo tempo que a gente deve buscar os dons do Espírito, a gente deve desenvolver o fruto do Espírito em nosso caráter. Porque quando a gente desenvolve o fruto do Espírito, que também são 9, então para cada um dom você tem um fruto do Espírito. Então não adianta você só ser espiritual e não desenvolver o fruto do Espírito, porque você aí estará desequilibrando essa balança aqui. Mas o fruto do Espírito, ele vai provocar em nós, vai produzir em nós o que? O caráter de Cristo. Porque essa é a intenção de Deus, é transformar a gente na imagem do seu Filho. Paulo fala isso muito claro em Romanos. Então nós temos o fruto do Espírito, o dom do Espírito e o fruto do Espírito. E a santificação é o quê? À medida que você desenvolve o fruto do Espírito, mais você se afasta das obras da carne. Porque Gálatas 5, depois vocês leiam, fica como lição de casa, Gálatas 5 a gente tem ali uma contraposição entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O que são as obras da carne? Quem pode abrir esse texto aí para a gente ler rapidinho? É Gálatas 5. Me ajuda aí, Wilson. Cadê o Wilson? Me ajuda aí, Wilson. Leia para mim em voz alta, por favor, Wilson. Os frutos, antes dos frutos do Espírito, as obras da carne, para a gente poder fazer essa introdução e avançar no tema. Gálatas 5 ali, pelo 18, 19, é importante a gente entender isso. Vai falar das obras da carne. O que significa isso? É por ali, eu não me recordo. Mas o Wilson vai ler para a gente. Gálatas 5,19. O que é frutos da carne? É a nossa inclinação natural para o pecado. A gente já nasce assim com essa inclinação. É por isso que a gente precisa ser regenerado. Regenerado é nascer de novo. Por quê? Porque a nossa natureza é decaída. A gente já nasce com a tendência para isso. Leia aí, Wilson, por favor. Porque as obras da carne são manifestas: a paixão, adultério, fornicação, impureza, lascívia. Pode ler. Idolatria, feitiçaria, iniquidade, contenda, ciúme, ira, beleza, intenções, heresias, inveja, homicídio, heresia, ludonaria, em coisas semelhantes a elas, acerca das
como também já antes dos filhos. E os que comecem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Vocês perceberam aí a inclinação da nossa natureza? Para que é? Adultério, homicídio, inveja, dissensão e tudo isso aí que ele falou. Amém? A gente já nasce com essa inclinação. Por isso que a gente precisa nascer de novo. Por isso que a gente precisa ser regenerado pelo Espírito. Porque a partir do momento que o Espírito passa a habitar em nós, ele produz em nós o fruto. Agora leia aí, Wilson. Fruto do Espírito. Quais são? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. São 9. Não sei se vocês contaram, mas são 9. Então, o que é santificação? Santificação é quanto mais você se aproxima do fruto do Espírito, mais você se afasta das obras da carne. Então, quanto mais próximo do fruto do Espírito você está, mais santificado você está. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso é santificação. E isso só é possível por conta do Espírito Santo agindo em nós. Por isso que nós estamos procurando entender a obra do Espírito em nós, porque sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Não existe vida com Cristo. Não existe mudança de caráter. Não existe o mover nos dons. O Espírito Santo é fundamental na nossa vida. É por isso que a gente está na era do Espírito, no tempo, no período do Espírito. É o Espírito Santo que é responsável por nos conduzir a uma vida cristã plena. Tudo bem? Então o Espírito Santo ele age em nós, mudando o nosso caráter. E não só isso, o Espírito Santo ele também nos reveste com poder, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Eu não sei se nós vamos tocar nesse tópico especificamente, batismo no Espírito Santo. Mas eu posso dizer em poucas palavras que o batismo no Espírito Santo é o quê? É um revestimento de poder, é uma capacitação do Espírito para te impulsionar para você cumprir a sua missão nessa terra. Vocês sabem que vocês têm uma missão aqui, né? Se vocês não estão sabendo, não sabiam, agora estão sabendo agora. Vocês têm uma missão, nós temos uma missão. Qual é essa missão? Nós vamos descobrir. Vamos descobrir, calma. Então, o Espírito também nos capacita, tá? Então, o Espírito age no mundo, convencendo o mundo, age no crente e age na igreja. Foi onde a gente parou na semana passada. O Espírito Santo, quando ele veio, ele inaugura a igreja é o corpo de Cristo, né? O ajuntamento desses que foram salvos por Jesus, convencidos pelo Espírito Santo. O ajuntamento dessas pessoas é o que a Bíblia chama de eclésia, né? Ajuntamento, assembleia. Então, esse ajuntamento é a igreja. E o Espírito, ele age na igreja, ajudando, capacitando a igreja a cumprir a sua missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é essa aqui, ó. Vou pulando tudo isso aqui, que isso foi na semana passada. Acho que eu pulei demais. Calma aí. Aqui, a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Tá vendo ali, ó? Adoração ao Deus Trino, edificação e comunhão entre os irmãos e pregação do Evangelho. Essa é a missão da igreja. A igreja, ela está nesse mundo para quê? Para adorar a Deus. E essa adoração, ela não se dá somente na celebração do culto. A adoração se dá em todo momento. A adoração se dá lá na sua casa, no seu trabalho, porque adorar a Deus é você se render a Ele. E não precisa necessariamente ser somente aqui, quando a gente se reúne como igreja aqui no prédio local. Edificação e comunhão entre os irmãos. A gente viu na aula passada que o Espírito Santo é o Espírito da comunhão. É o Espírito que promove a comunhão entre os irmãos. Comunhão é deixar em comum, tornar em comum. Ou seja, o relacionamento entre os irmãos. Porque a cruz de Cristo traz essa ideia. Qual é o formato da cruz de Cristo? Deixa eu passar para cá porque não está filmando. Nós temos uma linha vertical e uma linha horizontal. A linha vertical trata do nosso relacionamento com Deus, certo? E a horizontal? O relacionamento entre nós. Então a cruz de Cristo promove isso. E o Espírito é o Espírito da comunhão. É Ele que vai agir trazendo a comunhão entre os irmãos ou entre os membros do corpo, porque Paulo chama a igreja de corpo de Cristo.
Então ele usa a figura do corpo humano, e diz que o corpo é formado por diversos membros, e tudo que tem no corpo é útil para o corpo, sim ou não? Então Paulo chama a igreja de corpo de Cristo, e o Espírito é que vivifica esse corpo. Isso quer dizer o quê? Que cada um de nós temos um papel no corpo. Cada um de nós temos um papel no corpo. Qual é o meu papel no corpo? Eu não sei, mas tudo que tem no corpo é útil para o corpo. Aí alguém pode falar assim, mas eu sou a sobrancelha do corpo, como eu falei semana passada, né? Eu sou a sobrancelha do corpo, eu sou quase insignificante. Só que você também é importante no corpo, por quê? Experimenta ficar sem sobrancelha no calor. O que acontece? As irmãs esteticistas que fala? O que acontece se ficar sem sobrancelha no calor? O suor desce no olho, o que faz no olho? Arde, queima, né? Então, quando você não tá, a sobrancelha não está no lugar, ela vai sobrecarregar o olho. Vai sobrecarregar o olho, porque vai irritar o olho. E não só o olho, você vai sobrecarregar a mão também, porque toda hora você vai ter que ficar passando a mão. Então, o seu papel, mesmo que seja de sobrancelha, é importante no corpo de Cristo. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, o Espírito, ele age, ele conduz a igreja no cumprimento da sua missão. E a missão da igreja é adorar a Deus, edificação e comunhão entre os irmãos e pregação do Evangelho. Então, esse corpo, ele foi energizado pelo Espírito, ele foi vivificado pelo Espírito. E o Espírito, como é que ele faz isso? Como é que ele conduz a igreja? Ele concede dons para essa igreja. E aí foi aqui que a gente parou, tá? Eu fiz essa introdução para os irmãos que não estavam na última aula, para a gente poder partir daqui. Então, o que são dons? Dons do Espírito são habilidades ou capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito aos crentes, conforme descrito principalmente em passagens como Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. A gente tem 3 listas de dons. Uma lista em Romanos, outra em Coríntios e outra em Efésios. Então, o que são dons? Dons são habilidades ou capacidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito. Então, é uma habilidade, uma capacidade que não é sua. É de quem? Do Espírito. O Espírito, ele te habilita, ele te capacita a desenvolver aquela habilidade. E essa habilidade nós chamamos de dons. Ok? Tudo bem aqui? A definição de dom tá tranquilo? Capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito. Na Bíblia, esses dons não são talentos naturais, mas manifestações divinas distribuídas soberanamente pelo Espírito Santo para o bem comum da igreja. Então, a gente não está falando, quando fala de dom do Espírito, não está falando de habilidade natural. A gente falou isso semana passada. Tem pessoas que nascem com habilidades naturais. Essas habilidades são potencializadas pelo Espírito, mas não necessariamente é um dom do Espírito. O dom do Espírito é uma capacitação sobrenatural, é algo que você não tem. O Espírito traz até você e te usa como um instrumento. O dom do Espírito é uma capacitação, é como que você fosse um instrumento e o Espírito usa você para produzir o que ele quer. Tudo bem? Mas existem pessoas que têm capacidades ou dons naturais. E esse dom natural pode ser usado para a obra de Deus? Como instrumento do Espírito? Pode. Desde que ele seja submetido à vontade de Deus, ele pode ser usado. Ok? Então, dom do Espírito não é talento natural. Mas o talento natural pode ser potencializado pelo Espírito e ser usado também na obra. A respeito da operação dos dons, o apóstolo ordena a igreja a não ser ignorante, desinformados quanto ao seu correto funcionamento e uso. Isso é importante. Alguém aqui tem uma versão NAA, Nova Almeida atualizada? Não? Oi? 1 Coríntios 12, 1. Por quê? Paulo diz assim, para a igreja de Corinto, não ser ignorante com relação aos dons. A NAA, ela traduz esse ignorantes por desinformados. Então eu queria que alguém que tivesse essa versão pudesse ler.
para mim, por favor. 1 Coríntios 12, 1. Por que Paulo fala isso para a igreja? Não ser ignorante. E essa ignorância deles está relacionada à desinformação. Não que eles não sabiam que os dons existiam. Na verdade, eles tinham todos os dons. Paulo fala isso. Mas Paulo está falando para que eles pudessem ter conhecimento do uso e da operação desses dons, para que eles não ficassem desinformados quanto à sua operação. Porque o problema da igreja em Corinto era isso. Eles não estavam sabendo utilizar os dons de Deus. Estavam fazendo isso de forma errada. Achou? Pode ir. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Isso, essa é a versão NAA, Nova Almeida atualizada. Então ele traduz ignorantes, não quero que vocês sejam ignorantes, como não quero que vocês sejam desinformados, porque o que falta para a gente, eu falo agora enquanto igreja, é saber como é que os dons operam. Porque o que causa confusão é isso. A gente sabe que os dons existem, mas como é que eles funcionam? Como é que eles operam? Então Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto, que é uma igreja que tem todos os dons. Paulo no capítulo 1 de 1 Coríntios vai falar, vocês têm todos os dons. Só que o problema de vocês vocês não estão sabendo como administrar esses dons, como usar esses dons, como usar essas ferramentas para que a obra de Deus seja expandida. Vocês estão fazendo confusão. Então a intenção de Paulo ao escrever para os irmãos lá da igreja em Corinto era orientá-los quanto ao uso e à operação dos dons. É o que nós precisamos fazer e saber quais são os dons e como é que eles funcionam. E a intenção dessa disciplina é isso, é orientar a gente quanto ao uso correto dos dons. Tudo bem? Então a gente não deve ser ignorantes ou não devemos ser desinformados quanto às operações dos dons. Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre isso? Podemos seguir? Então tá bom. Vamos lá. E qual é o propósito dos dons? Os dons têm um propósito. Por que o Espírito concede dons à igreja? Para quê? Serviço, muito bem. Essa é a pergunta principal. Essa é a coisa principal que a gente tem que entender. Qual é o propósito dos dons? Porque, novamente, e aí eu falo enquanto igreja de Jesus, fazendo parte desse corpo, parece que a gente não está entendendo qual é o propósito dos dons. Parece que a gente não está entendendo. Os dons do Espírito, já começa aí, ó. Os dons são de quem? Os dons são do Espírito. Então, quem concede os dons é o Espírito. Então, se ele concede para a gente, quer dizer que é dele e ele vai pedir de volta. Vocês concordam ou não? Depois leiam lá, Mateus 25, a parábola dos talentos. Os talentos ali não são dons, tá? Ali é valor monetário, mas o princípio da parábola é: você tem responsabilidades e o seu Senhor vai pedir responsabilidade daquilo que ele te deu na sua mão. E esse princípio se aplica aos dons. Tudo bem? Então, os dons são do Espírito. E os dons não são, olha isso, os dons não são medalhas para ostentar no peito. Os dons não são medalhas para você ostentar no peito. E sim ferramentas para realizarmos a obra de Deus. O dom do Espírito não serve para elitizar um grupo de crentes superpoderosos. Liga da Justiça Gospel. Os dons não servem para isso, para colocar o crente num pedestal acima dos outros. Porque aquele que se move nos dons, ele deve se mover nos dons tendo em mente que o dom não é dele e que ele está sendo usado como instrumento pelo Espírito para edificar o corpo. Não como para ostentar como medalha, como eu sou o crente mais espiritual daqui dessa igreja porque eu tenho dom. O dom não serve para isso. Ok? Não serve para criar uma categoria especial de crente. Precisa ter humildade.
Porque se o próprio Cristo, que é o Criador do universo, Paulo diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, tudo que existe foi criado por meio de Cristo. Ele criou tudo. Ele criou todas as coisas. E ele se submeteu a se ajoelhar com uma toalha nos ombros e uma bacia de água e lavar os pés dos discípulos para dar uma lição para eles de humildade. Quem sou eu na fila do pão para dizer que eu sou alguma coisa porque eu tenho um dom de Deus? Se o Filho de Deus se submeteu a isso para nos ensinar, eu, por ser usado pelo Espírito, me acho melhor do que alguém? Pelo contrário, eu deveria me achar o menor, porque eu estou sendo usado para servir vocês. E a verdade é essa, a ideia é essa. Eu sirvo vocês, vocês me servem, a gente se serve e Deus é glorificado. Agora, o que a gente está vendo é pessoas transformarem isso em condecoração, em medalhas, e sair ostentando por aí, porque é usado, se acha um maioral. Dá uma segurada aí, dá uma segurada, porque dom não é para isso não. Ok? Dom não é para isso não. Então guarda isso. O dom do Espírito não foi para elitizar uma categoria de crentes. Ok? Para que serve o dom? O dom serve para realizarmos a obra de Deus, como a gente está falando aqui. A igreja tem uma missão. A gente precisa cumprir a nossa missão. A gente tem, tanto como igreja, como individualmente, a gente tem uma missão. A gente precisa disso, de cumprir essa missão. O Espírito nos capacita para isso. Beleza? Então, o primeiro ponto. Os dons não são medalhas para você ostentar no peito, mas são ferramentas para ser usada na obra de Deus. Ok? Os dons são para o serviço, não para a autopromoção. Quem pode ler para mim esse texto de 1 Coríntios 14, 12? Na verdade, deveria servir mais em outras situações do que na igreja. Por quê? Muito bem a observação que a senhora colocou. Por quê? Imagina, a gente está no culto aqui na nossa igreja que é lotado, né? Imagina se cada um membro, cada um crente ali tivesse a oportunidade de desenvolver o dom na hora do culto. Que hora que esse culto ia terminar? Não ia terminar. Então, imagina, esse culto não ia terminar. Então, no ajuntamento nosso, no nosso caso, os dons, dificilmente nós vamos poder exercitar ou se mover nos dons no culto público. Mas os dons não foram dados para ser usados no culto público. Essa é a questão. E a gente vai ver. Por quê? Porque um dos propósitos dos dons é fazer com que o descrente veja que Deus está com a gente. E aonde é que o descrente está? Normalmente ele não está no culto, tá? Normalmente ele não está. Vocês estão entendendo isso ou não? Porque ser crente na igreja é fácil. Mover o dom no culto é fácil. Pregar no púlpito é fácil. Isso é fácil. Só que a gente não foi chamado para ser crente de igreja, igrejeiro. Entenda o que eu estou falando? Exatamente. Entenda o que eu estou falando. A comunhão, a reunião como igreja é fundamental na nossa vida. Entenda isso. A gente precisa se reunir como igreja. Mas a gente não foi chamado somente para isso. Na verdade, esse ajuntamento serve para quê? Para a gente recarregar nossas energias, compartilhar o que a gente tem, que Deus tem para nós ali, e a gente sair dali recarregado para quê? Para a batalha, onde de verdade a batalha acontece. É aonde que a batalha acontece? É lá no seu trabalho, na sua escola, na rua, do seu vizinho lá que 6 horas da manhã está colocando um funk alto lá e você quer matar ele. É ali que o fruto tem que desenvolver e o dom também. Aí é mais difícil, exatamente. Por quê? É porque lá ninguém vê, lá na sua casa ninguém vê. Então, não, deixa quieto. E vocês estão entendendo isso ou não? Vocês estão começando a entender, né? Oi? Fundamentalmente na família, porque a nossa família só Deus sabe, né?
Então ali tem que ter muito milagre de Deus tem que ter muito dom ali e muito fruto mas quando esse propósito é alcançado, a família toda se rende. Isso aí a gente tem muitos testemunhos disso, né? Quem achou para mim? 1 Coríntios 13 vai falar do amor, não é o capítulo todo, não precisa ler. Por quê? Por que assim, ó, veja só, Paulo fala dos dons no capítulo 12 de 1 Coríntios e no capítulo 14 de 1 Coríntios. E entre esses dois capítulos, ele coloca no capítulo 13 o amor. Quer dizer o quê? Que você pode falar do dom, pode ter o dom, mas se você não tiver o amor, vocês estão entendendo? O que te motivar não for o amor pelos seus irmãos, pela obra de Deus, tudo que você está fazendo é em vão. É um sino que só faz barulho. Depois leiam, mais uma lição de casa. Vocês estão cheios de lição de casa. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. Leiam lá, aí vocês vão entender melhor. Mas quem achou 1 Coríntios 14 e 12? Essa é a hora que vocês leem. Alguém que achou? Assim também agora, como desejar os dons espirituais, procurar e ajudar a gente para a edificação da igreja. Olha que versículo maravilhoso. Para que os dons servem? Os dons são para o serviço, não para a autopromoção. Aí, nesse versículo que ele leu, ele fala assim: procurai abundar ou procurai crescer nos dons. Para quê? Leia o finalzinho, Wilson, por favor. Para a edificação de quem? É para minha autopromoção? É para eu ficar me achando super poderoso gospel? É para a edificação do que é edificar? Da base sólida, fortificar, fortalecer. Então, os dons servem para dar edificação para a igreja, não é para a autopromoção. Isso significa o quê? Que o meu dom precisa ser usado para vocês, o dom de vocês precisa ser usado para mim, e a gente possa, nesse compartilhar, cada um tem um dom, porque é um corpo, né? E um corpo não é feito só de mão, nem só de pé, nem só de cabeça. Um corpo tem cabeça, tem mão, tem pé, então cada um tem um dom, e esse compartilhar de dons vai fortalecer o corpo de Cristo. Isso é edificação. E esse é o propósito dos dons. Não é para autopromoção. Progredir. Aí ele fala, você pode ler de novo, por favor, Wilson? Até desculpa eu te ficar, mas você vai ser o meu leitor oficial. Pode ler, por favor, de novo. Assim também agora, como desejar os dons espirituais, procurar e abundar nisso, para a edificação da igreja. Procurar e abundar. Essa palavra abundar, você pode traduzir ela por progredir ou por crescer. Então, ele está falando, vocês devem desejar os dons e devem crescer nos dons. O que está dizendo aí, Alex? Leia aí para nós. Assim acontece com vocês, visto que estão ociosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação mais útil. Essa versão está até um pouco melhor. Procurem crescer naqueles dons que trazem edificação para quem? Para mim mesmo? Para a igreja. Tudo bem? Então, o dom não é para autopromoção. Os dons são para destacar a presença do Senhor, não para destacar ou não para dar destaque para nós. 1 Coríntios 14, 25, olha isso aqui. Os dons servem para destacar a presença de quem? A presença de quem? Fala, de Jesus, fala, Jesus. Os dons são para destacar a presença do Senhor, a presença de Jesus, a presença do Espírito. Não para destacar a nossa presença. Por quê? A gente leu lá em João que o Espírito foi enviado, e esse Espírito que foi enviado, João 16, depois vocês leem. O Espírito foi enviado e esse Espírito glorificaria a quem? Fala, Jesus, Jesus. Vocês leiam lá, João capítulo 16. O Espírito foi enviado e o Espírito glorificaria a Jesus, daria glórias a Jesus. Então, olha, observe isso. Se o Espírito, que é o Espírito, ele não vai falar de si mesmo, ele não fala de si mesmo. O Espírito não fala de si mesmo, o Espírito fala de Jesus, aponta para Jesus, glorifica Jesus.
Se é o Espírito que concede os dons e o Espírito aponta e glorifica Jesus, então aquele que está sendo usado pelo dom do Espírito tem que glorificar quem? Jesus, não a ele próprio. Quer falar, Luiz? Então, cara, pode ter o cara que eu estou mais no caso. Pode, a gente falou isso semana passada e a gente vai mergulhar nisso. Pode, com certeza pode. Mas muitas pessoas estão sendo enganadas através do dom. O cara tem um dom lá, mas não está tendo, e acaba sendo enganado. Nós vamos aprofundar isso, sabe onde? Nos dons de discernimento do Espírito. Dom de discernimento do Espírito, esse dom é fundamental para a igreja no século XXI, por quê? Por conta do engano. Qual é o ministério de Satanás? Satanás tem um ministério, vocês sabiam? Engano. O ministério de Satanás é o engano. Como é que Eva caiu? Sendo enganada. E o próprio Jesus fala, Paulo fala, que o mistério de Satanás é o engano. Paulo diz que ele pode chegar ao ponto de se transformar em anjo de luz com o propósito de enganar as pessoas. Como é que a gente vai saber que é o diabo? Discernimento. Por quê? As operações elas têm 3 fontes. A primeira fonte é Deus. Deus é que pode estar operando ali naquele lugar. A segunda fonte é o homem, o coração humano. Pode ser o homem que está operando ali, trazendo coisas que ele está imaginando. Mas também tem uma terceira fonte, pode ser o diabo. Como é que eu sei que não é o diabo? Discernimento, olha aí. Por quê? O Satanás pode operar sinais, milagres, maravilhas? Pode. Assim como os demais dons, buscando. Esse texto que a gente leu agora, de 1 Coríntios 14, 12, o que Paulo está falando? Vocês devem desejar os dons e buscar os dons. E buscar os dons. Porque os dons são para todos. Todos podem buscar os dons. Todos devem buscar os dons. E aí o Espírito que concede os dons, ele vai decidir o que ele vai te dar como dom. Mas todos devem buscar. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, a igreja toda busca alguém, um ou outro, ou imagina assim um corpo. Nem todo mundo vai ter o mesmo dom. Nem todo mundo vai ter o mesmo dom. Porque o corpo é formado de vários membros. Mas se todos buscarem, cada um vai receber um dom. E quando esses que têm dom se juntam, não tem para o diabo, não tem para o Satanás, não tem para ninguém. Vocês estão entendendo ou não? Então, é fundamental a gente buscar os dons e os dons que trazem edificação para a igreja. Discernimento de espírito é um dom que edifica a igreja? Então, por que a gente não busca? A gente vai chegar lá. Vocês estão entendendo ou não? Então, veja, esse espírito que concede o dom e esse Espírito que foi enviado para glorificar Cristo, se ele usa alguém, esse alguém precisa ser usado e levar as pessoas a glorificarem a Cristo. Então, o dom não é para trazer destaque à pessoa, mas ao Senhor. Quem achou aí? 1 Coríntios 14, 25. Que possa ler em voz alta. E assim, portanto, que composto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus é parte dele. Vamos ver o contexto disso. Você leu o versículo 25, né? Vocês podem ler um versículo antes? Leu 24. Porém, se todos profetizarem e entrarem e não crente ou não instruído, ele será confundido com aquilo que já Isso, agora o 25 de novo, por favor. Vocês entenderam isso ou não? Olha que interessante. Paulo está falando assim, se vocês ficarem falando em línguas, falando para os irmãos da igreja em Corinto, se vocês ficarem falando em línguas e não tiver interpretação,
Vai entrar um descrente no meio do culto e não vai entender nada que vocês estão fazendo. Porque vocês estão falando um monte de coisa para eles, para aquele incrédulo ou aquele não crente. Ele vai entrar, ele vai ver você falando um monte de coisa lá e não vai entender nada. Ele vai ser edificado? Não, não vai. Aí Paulo fala, mas se vocês estiverem profetizando e falar profecia ou profetizar é falar palavras inspiradas, se vocês estiverem profetizando, aquele incrédulo, ele vai entrar, ele vai entender o que vocês estão falando e qual vai ser a reação dele. Agora leia de novo o versículo 25, por favor. Qual vai ser a reação do incrédulo? Ele vai ser convencido, o que mais? Ele vai se prostrar com o rosto em terra e vai adorar a Deus. Ele vai dizer assim, olha, e aí ele fala mais ainda, os segredos do coração desse incrédulo vai ser manifesto, vai ser exposto, ou seja, aquilo, de repente ele vem com uma situação da vida dele e as pessoas, ele entra no culto e as pessoas estão profetizando, ou seja, falando palavras inspiradas da parte do Espírito, os segredos do coração desse incrédulo vai ser exposto, e isso vai levá-lo ao quê? A adoração a Deus, a dizer, de fato, Deus está no meio de vocês, no meio de nós. Então, o dom vai servir para quê? Para que a presença de Deus seja revelada ou destacada no nosso meio. O dom vai mostrar isso. E esse exemplo que Paulo deu é perfeito. O incrédulo foi convencido de que Deus está no meio daquela igreja, porque eles estão exercendo o dom de forma racional, de modo que o corpo todo está sendo edificado, inclusive quem nem faz parte do corpo está sendo edificado. Então, o dom, ele serve para quê? Para destacar a presença do Senhor, não a nossa presença. Porque se eu digo que estou sendo usado pelo Espírito, possa ser que eu esteja sendo usado, mas se eu estou aparecendo mais do que o próprio Espírito, algo de errado não está certo. A conta não fecha. Vocês estão entendendo ou não? Beleza, vamos lá, mais um. A manifestação dos dons visa o bem comum. É para todos. Todos devem ser abençoados pelos dons. Como eu disse e vou repetir, os dons não servem para criar uma elite de crentes. Ok? Mas todos devem ser edificados pelo dom. 1 Coríntios 12:7. Quem pode ler? Quem poderia, por favor, me fazer um grande favor de trazer um pouquinho de água para mim, porque eu já foi. É que eu estou acostumado. Ô, filha, você voltou? Bom dia. Ela não vai pegar. Alguém achou? Essa é a hora que você que achou pode ler. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for. Quem é que tem uma outra versão que pode ler? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Visando ao bem comum. Então, o dom precisa abençoar a todos. Beleza? Obrigado, Alex. Deus abençoe. Ó, já tem um galardão lá. A Bíblia fala isso. Se você der um copo de água para um discípulo, você já tem um galardão. Aí, ó, o Alex já tem 2. Não podia faltar, né, Diácono? Tudo bem, pessoal? Vamos seguir aqui? Ó, vamos lá. Os dons servem para edificar e fortalecer a igreja por meio deles, né, dos dons. Os membros servem uns aos outros com ensino, encorajamento e consolo. Olha que interessante. Voltando, né, nesse ponto da edificação do corpo. E aí, existe um dom específico que serve para isso, para consolar, para ensinar, né, consolar e encorajar, ou exortar. Quem pode ler para mim esses 2 textos aí? 1 Coríntios 14, verso 3 e o 12. Isso.
1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, quem profetiza, ele faz para como? Edificação, encorajamento ou exortação em outras Bíblias e Consolação dos homens. consolação dos homens. Então, quem profetiza, profetiza para edificação, encorajamento e consolação. De quem? Dos homens, da igreja, do povo. Então, a profecia tem esse propósito de edificar, exortar ou encorajar e consolar o corpo. Ok? É porque assim, a gente, quando eu falo de profecias, a gente está acostumado a associar a profecia a gente predizer o futuro, né? A falar o que vai acontecer. Mas vocês sabiam que de todos os dons, dos 9 dons do Espírito, não é o de profecia que está mais relacionado às coisas que vão acontecer? As coisas do futuro, ou as predições? O dom que está mais relacionado às coisas que vão acontecer é o dom da palavra da sabedoria, não da profecia. É porque a gente vê os profetas do Antigo Testamento, eles profetizando, falando coisas que iriam acontecer, né? E a gente associa, mas o ministério profético do Antigo Testamento é diferente do dom da profecia. Não existem mais profetas como existiam no Antigo Testamento. O que existe é o dom da profecia. E aí o dom da profecia precisa ser julgado. Aquele que profetiza, a profecia dele precisa ser analisada pela igreja. Já o profeta que falava no Antigo Testamento, não. Por quê? A palavra do profeta do Antigo Testamento era a palavra de Deus. Por isso que eles diziam, assim diz o Senhor. Porque quem estava falando era Deus por meio dele. Então a palavra de Deus não pode ser submetida a julgamento. Mas o dom de profecia, sim. Mas vamos deixar isso para quando a gente falar do dom de profecia. Tudo bem? Tá bom? Quando se falar do dom de profecia, a gente faz essa distinção. Tá? A gente deve lembrar que no Antigo Testamento a revelação de Deus ainda estava em processo, porque a revelação é progressiva. Deus não falou tudo de si de uma vez só, numa hora só. Deus foi se revelando no decorrer da história. Por isso que os profetas diziam, assim diz o Senhor. Mas você vê isso no Antigo Testamento, no Novo você não vê mais. Por quê? Porque a palavra de Deus se fez carne na pessoa do Filho. E aí Hebreus 1:1 fala que Deus falou de muitas formas, mas nos últimos dias ele falou por meio do Filho. Se você quer saber quem é Deus, quer ver Deus, olhe para Jesus, porque ele é a palavra de Deus encarnada. Tudo bem? Então, temos que fazer essa distinção entre ministério profético do Antigo Testamento e dom de profecia. E dos dons preditivos, a palavra de sabedoria é mais preditiva do que da profecia. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Versículo 3 você leu, então a profecia é edificar, exortar e consolar. Beleza, agora o versículo 12. Assim acontece com você. Isso não acontece, porque dons espirituais. Procurem crescer na edificação para a igreja. Isso, esse a gente já leu, inclusive, né? Então, os dons servem para isso, para trazer a edificação do corpo. Tá? Seja pela profecia, seja pela língua com interpretação, seja pela palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento do Espírito. São ferramentas que o Espírito disponibiliza para a igreja. Agora, veja, Jesus disse lá em Mateus 16, falando para os discípulos, né? Que a igreja dele, as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Vocês já leram isso? Lá, Jesus falando para os discípulos. Jesus fala, olha, eu tenho uma igreja e essa igreja ela vai atacar, ela vai invadir o inferno, de modo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente costuma interpretar esse versículo diferente, né? Que é como se a gente fosse atacado pelo inferno, né? Mas na verdade é o contrário, é a igreja que invade o inferno. E as portas do inferno não prevalecem. Porque porta é instrumento de defesa ou de ataque?
de defesa, né? Se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, quem é que está metendo o pé na porta do inferno? A igreja. Então a igreja, ela tem essa missão de invadir o inferno e resgatar de lá as pessoas. E o Espírito Santo capacita a igreja para isso. Por quê? Porque a igreja, ela tem o dom de discernimento, ela tem a iluminação do Espírito, porque isso é necessário. Paulo, em Efésios capítulo 6, fala para a gente tomar cuidado com as ciladas de Satanás, as ciladas do diabo. A palavra cilada ali é metodeia, quer dizer, são armadilhas que o diabo lança, e aí eu falo para a gente, enquanto igreja, algo planejado. Satanás, ele planeja derrubar a igreja. Ele arma as suas ciladas, a sua metodeia, para quê? Para derrubar a igreja. Só que a igreja de Cristo, ela tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo capacita a igreja para enxergar, sabe, a quilômetros de distância as armadilhas de Satanás. Isso por meio de quê? Do Espírito, dos dons do Espírito, da iluminação do Espírito, do discernimento do Espírito. Então, enquanto Satanás está armando as suas ciladas, a igreja lá já está vendo lá na frente, ó, olha lá a cilada de Satanás. E o que a igreja faz? A igreja desvia, foge, não cai na cilada de Satanás. Vocês estão entendendo isso ou não? Vocês estão entendendo que sem o Espírito Santo não tem igreja? É por isso que Paulo fala para a igreja lá em Efésios 4:30, não entristeçais ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, ao qual vocês estão selados para o dia da redenção. Paulo está falando que o Espírito Santo pode ser entristecido. E como é que a gente entristece o Espírito? Uma das formas de entristecer o Espírito é ignorando a sua existência. É negligenciando a sua ação. Porque imagina assim, a maioria da gente aqui tem filhos. A gente tem filho já adulto, aí o filho está passando uma dificuldade grande. Mas você está ali, está disposto a ajudar ele, você tem condição de ajudar ele. E aí esse seu filho, ele pede ajuda para todo mundo. Fala com todo mundo, mas não fala com você. Você está ali do lado dele, você está querendo ajudar, mas ele não fala com você. Você simplesmente é ignorado ou negligenciado. Você fica triste ou não? Agora imagina o Espírito que foi enviado para estar do nosso lado, para estar na gente, para nos ajudar, para segurar na nossa mão. A gente fala com todo mundo, mas não fala com ele. A gente pede ajuda para todo mundo, mas não busca o enchimento do Espírito. A gente negligencia a ação dele. A gente fala de todo mundo. Fala do Moisés, do Davi, do Josué. Não que não se possa falar desses caras, mas eles são figurantes na grande história. O personagem principal é Jesus Cristo, e ele enviou o Espírito para estar com a gente. Ele é o outro consolador. Quer dizer, Jesus foi para o Pai, mas ele deixou o Espírito. Então o Espírito vai fazer o mesmo que Jesus fez com os discípulos. Os discípulos, em muitos momentos, eles estiveram tristes, a ponto de deixar Jesus e voltar. O que Jesus fez? Segurou na mão deles e falou, não, você não vai voltar. Quantas vezes os discípulos tropeçaram e caíram, e Jesus restaurou eles. E o Espírito Santo foi enviado para fazer a mesma coisa com a gente, mas a gente ignora o Espírito. A gente ignora, simplesmente. Por quê? Porque, como Paulo está falando, a gente é ignorante enquanto à ação do Espírito. A gente não tem informação. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Jesus é uma pessoa, o Espírito é outra. Mas o Espírito tem a mesma essência, a mesma natureza de Jesus e de Deus. Porque é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais em natureza, em poder. Deus é todo-poderoso, Jesus é todo-poderoso, o Espírito é todo-poderoso. Deus é onipotente, Jesus é onipotente, o Espírito é onipotente. Deus é onipresente, Jesus é onipresente, o Espírito é onipresente. Só que cada pessoa da Trindade, ele tem uma obra específica em determinado período específico. E hoje nós estamos na era do Espírito. É o Espírito que foi enviado. Porque, olha só como isso é importante. O Deus triuno que eu estou falando aqui, a Bíblia apresenta Deus como onipresente. Ou seja, a presença dele está em todo lugar. Mas Deus, ele concentra a sua presença em determinado lugar. Então, onde é que está o trono de Deus agora? Onde é que Deus está agora?
Deus está em todo, mas ele concentra a sua presença em um lugar específico. Onde? Jesus fala, Mateus 6:3, se eu não me engano. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina onde Deus está. Porque Jesus fala assim, ó, na oração do Pai Nosso, ele ensina a gente a orar. Pai Nosso que estás... Então, onde é que a presença de Deus está concentrada? Beleza. E Jesus? Jesus é onipresente? Sim. Onde ele está agora? Onde Jesus está agora? Vamos perguntar para Paulo. Paulo, onde Jesus está agora? Paulo vai responder. Romanos 8:34. Quem pode ler para mim, por favor? Onde é que Jesus está agora? À direita de Deus, fazendo o quê? Então, onde é que está o trono de Jesus? À direita de Deus. Então, onde está o trono de Deus? E o trono de Jesus? Beleza. O Espírito Santo é onipresente? Ele é Deus? E onde é que está o trono do Espírito Santo? Onde está o trono do Espírito Santo? Vamos perguntar para Paulo? 1 Coríntios 6:19. Onde é que está o trono do Espírito? Onde é que está o trono do Espírito Santo? O trono do Pai está no céu. O trono de Jesus está no céu. E o trono do Espírito está onde? E como é que eu posso negligenciar esse Espírito? Como é que eu posso? Uma das formas de entristecer o Espírito é ignorar que ele existe. É ignorar o ministério dele. É ignorar o que ele veio fazer. Porque você só é crente, eu sou só crente por causa do Espírito. Por quê? Jesus morreu na cruz, morreu. Mas se o Espírito não aponta para eu olhar para Jesus, eu não conheço, não sei quem é Jesus. Vocês estão entendendo? Por quê? Deus triuno agindo. É o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo agindo na história da redenção. Cada pessoa tem o seu papel. Deus envia o Filho. O Filho cumpre a missão, o Filho volta para o Pai e o Filho envia o Espírito. E o Espírito está aqui para levar, para preparar essa igreja, essa noiva, para o casamento. Então, uma das formas de entristecer o Espírito é negligenciar o que ele faz. Até a nossa oração, irmãos, se não é o Espírito Santo, nós não oramos. Porque Paulo fala lá em Romanos 8 que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. E quando ele fala que nós não sabemos orar, ele não está falando que a gente deve orar com palavras bonitas, né? Ó, excelentíssimo, soberano, excelso, magnânimo. Não é isso. Saber orar é o quê? Não saber orar é o quê? É que normalmente a nossa oração não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E o que o Espírito faz? O Espírito pega a nossa oração, ele traduz a oração para Deus no sentido assim. Paulo fala em 1 Coríntios 2 que é o Espírito que conhece Deus em profundidade. Ou seja, é o Espírito Santo que conhece a vontade de Deus. Inclusive a vontade de Deus para nós. Então o que o Espírito faz? O Espírito pega a nossa oração e leva a nossa oração até Deus e traduz a nossa oração de modo que ela convirja com a vontade de Deus para a nossa vida. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Quantas vezes, pastor Dorival, eu já não dobrei o meu joelho e falei para Deus, Senhor, eu não quero saber desse ministério da palavra, porque ninguém quer saber da palavra. O pessoal quer saber da profecia, da profetada. Da palavra ninguém quer saber. Eu não quero mais saber desse ministério, Senhor. Quantas vezes eu já não orei falando isso? E aí o que o Espírito faz? O Espírito pega essa minha oração e leva até Deus. E fala para Deus, ó Deus,
Tá vendo nessa parte que ele falou que não quer? Esquece, ele quer sim, ele só tá chateado. Ele quer sim, ele só tá chateado com algumas coisas, mas eu vou fazer ele entender que a sua vontade para a vida dele ele chamou você para ele para isso, você chamou ele para isso. E aí ele traduziu a minha oração. E isso deu certo? Deu, porque eu tô aqui falando para vocês. E vocês estão aí. Vocês estão entendendo que o Espírito Santo é fundamental? A nossa oração, ela não é nem ouvida se o Espírito Santo não interpretar, porque a gente não sabe orar. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando que eu não sei orar. É uma outra coisa, porque a gente pedir, muito bem observado, porque assim, olha o exemplo que eu vou dar. A senhora falou é perfeito. Eu tenho 2 filhas, essa aqui, a Lana, e tem a mais velha. A mais velha, ela mora lá em Campinas, que ela estuda lá. As 2 são filhas. Aí a mais velha chega, pai, de vez em quando, dá pra você me arrumar uns 50 aí, pra eu fazer o negócio? Eu falo, claro que dá. Tá, então, valeu, pai, obrigado, hein? Te amo, hein? Beleza. Tudo bem, é filha, eu dou, a gente dá. Aí tá. Aí em outra situação, eu tô lá em casa sentado no sofá, aí essa aqui vem, senta lá, aí fica mexendo no meu cabelo. Aí eu fico pensando, quer alguma coisa. Quer ver, ela vai pedir. Aí ela não pede nada. Como ela não pediu nada, mas ela tá ali, me agradando, sem interesse nenhum, o que eu faço? Toma aqui pra você comprar um negócio. As 2 são filhas, não são? Eu amo as 2 igual? Mas qual das 2 agradou mais o pai? A que pediu ou a que não pediu? Às vezes a gente é assim, irmão, a gente é pidão. A gente só dobra o nosso joelho para pedir. Não que a gente não deva jogar as nossas ansiedades, a gente deve pedir, mas se a gente em algum momento dobrar nosso joelho e se render a Cristo, falar assim, eu tô aqui só para agradecer, porque eu era um pecador miserável, eu estava destinado ao inferno, e o Senhor me achou. O Senhor me deu vida, o Senhor me deu uma família, me deu um trabalho, me deu uma igreja, uns irmãos aqui, Senhor, obrigado. Obrigado. Hoje eu não vou pedir nada. Eu só quero agradecer. E aí Deus olha pra gente e fala o quê? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vocês estão entendendo isso? Não que a gente não deva pedir, a gente pede sim, mas a gente tem que parar e pensar e falar, poxa, até que ponto eu não estou sendo um pidão? Vocês estão entendendo? Vamos voltar aqui? Mentalidade. Mas essa é a ideia, sabe por quê? A gente precisa ter uma metanoia, irmãos, mudança de mente. A gente precisa mudar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Só que a gente não vai conhecer a mente de Cristo se a gente não ler a Bíblia. Se a gente só ficar se alimentando do que as pessoas falam para nós no púlpito. Você precisa buscar o conhecimento de Deus por meio da palavra de Deus. Porque o Espírito que produziu essa palavra, essa Bíblia, a Bíblia que vocês têm, foi o Espírito que inspirou. Então é Ele que vai te revelar o que Ele precisa para que você saiba. Ele vai te revelar o que você precisa saber para que você seja alguém que esteja no centro da vontade de Deus. Então, por favor. Agora que eu vou para aquele de novo, nenhum possível para onde vai, porque faria essas coisas, que o coração é possível de vida, mas eu aprendo que é para o bem de Deus. Eu não vou, não terei o consolador não virá para mim, mas se eu vou, eu
já está. Essa palavra ela é tremenda. É Jesus falando, é bom que eu vá para o Pai. É bom. Agora imagina, será que Jesus estava enganado? Acho que não, né? Por que é bom que ele vá e o Espírito venha? Porque veja, Jesus, ele foi limitado a um corpo. Mesmo ele sendo Deus onipresente, por mais que ele quisesse, ele não poderia estar com todo mundo ao mesmo tempo, porque ele está limitado a um corpo. Mas é bom que o Espírito, que ele venha, o Espírito, que ele vá e o Espírito venha, por quê? Porque o Espírito, ele estará não com a gente, porque Jesus é o Deus Emanuel, sim ou não? Deus conosco. E o que é melhor do que o Deus conosco? O Deus em nós. Por isso que é melhor que ele venha. Porque ele vai estar com vocês, ele vai estar com vocês e ele vai habitar em vocês. Ele vai morar em vocês. Ele vai habitar no seu coração. Ele vai te transformar de dentro para fora. E essa transformação é um processo, como eu disse para vocês. Como? A gente já conhecer. Com relação aqui aos dons. Olha quanta coisa a gente está perdendo porque a gente não busca conhecer essas coisas. A gente foca a nossa vida em buscar e conquistar e ganhar e ter e possuir. E a gente deixa essas outras coisas, aquilo que Deus tem de maravilha para dar para a gente. Por que ele não dá? Porque a gente simplesmente não pede. Jesus falou no contexto lá de Lucas 11, busquem, batam e a porta vai se abrir. Peçam e ele vos dará. Aí a gente pega esse versículo e coloca para qualquer outra coisa aí, ó. Não, que você quiser, pede para Deus que ele dá. Só que quando Jesus falou isso, ele está falando isso a respeito do Espírito Santo. Leia lá, Lucas capítulo 11. Vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos? Quanto mais Deus dará o Espírito Santo àquele que pedir. Então, tem que pedir o Espírito Santo e ele vai dar. Só que parece que a gente não está muito querendo isso, né? Mas vamos mudar essa mentalidade, não vamos? Amém. Olha lá. Os dons atuam como sinais para os incrédulos, demonstrando o poder de Deus, atraindo pessoas à fé, como curas e milagres para confirmarem, curas e milagres que confirmam a mensagem do Evangelho. A gente já leu esse texto. Os dons servem para isso também, para atrair os incrédulos. Para quê? Para o Evangelho. Logo no começo da igreja, a gente vai ver que Jesus só falou para os discípulos para que eles saíssem depois que eles fossem revestidos do Espírito Santo. Vocês lembram disso? Atos capítulo 1. Por quê? Porque eles precisariam receber o dinamis, ou dunamis do Espírito, o impulsionamento do Espírito. A partir daquele momento, eles deveriam sair e pregar o Evangelho. Então, eles seriam capacitados pelo Espírito para pregar o Evangelho. Não só por palavras, mas com sinais. Então, os discípulos ali, você pode ler lá, Atos capítulo 1, 2, 3, 4. Vocês vão ver que os discípulos operavam no poder do Espírito Santo. Sinais, maravilhas. Sinais, não só a palavra. A pregação do Evangelho por Pedro foi capacitada pelo Espírito, foi empoderada. Que essa palavra está meio zoada, né? Empoderada, mas é a palavra. Ela foi empoderada pelo poder do Espírito, de modo que a pregação do Pedro causou um resultado. Qual foi o resultado? Fortalecida, foi edificada pelo Espírito. E o resultado foi que 3.000 pessoas se converteram a Cristo. E um detalhe, como foi essa conversão? Pedro não fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Foi isso que Pedro fez? As pessoas, elas ouviram a pregação, elas mesmas falaram para Pedro: o que a gente faz, Pedro, para receber esse Jesus aí? É isso que o poder de Deus em nós tem que causar nas pessoas. Atrair as pessoas a elas olharem para nós e verem Cristo em nós, a ponto de ela dizer: eu quero esse Jesus seu aí. Eu quero ser impactado, eu quero beber dessa água. Eu quero.
Foi o Lucas. O Lucas que contou. Mas aí continuando, pra gente encerrar já partir pro final. Aí beleza, a igreja começou a crescer. Aí você começa a ver que onde eles pregavam, eles manifestavam o poder do Espírito. Lembra do paralítico lá à porta do templo? Estava lá tantos anos, pastor. Ixi, agora vamos encerrar. Aliás, só a mata gospel ali atrás. Então assim, lembra do paralítico? Que estava lá na frente do templo lá há muitos anos? Então, os discípulos pregaram e operavam sinais, de modo que isso causou a inveja dos fariseus. Por quê? Porque a ideia do Espírito é essa, é capacitar a gente para que esse evangelho nosso faça sentido para as pessoas, não só em palavras, mas em sinais também. Não só de falar, mas a gente, por meio do Espírito, orar e Deus curar, orar e o Senhor abrir as portas, orar e trazer e resgatar as pessoas que estavam, já estava prestes a se matar por conta de depressão, e a gente levar uma palavra do Espírito, uma palavra de conhecimento, ou mesmo uma profecia que traz o segredo daquela pessoa, aquele segredo que está no oculto do coração dela. Deus te usa para dar uma palavra para ela e ela percebe que ali não é o fim da vida dela. Mas o Espírito te usou para que você pudesse alcançá-la. E Ele te usou com um dom. E essa pessoa percebe que a vida dela tem sim um sentido. E o sentido da vida dela é Jesus Cristo. Mas isso vai ser possível à medida que a gente não negligenciar o Espírito e deixar que Ele nos use nas suas mãos. Porque o Espírito não mudou, Deus não mudou, os dons não cessaram. A gente sabe, eu sei que existe uma corrente aí que diz, sensacionista, né, que diz que os dons encerraram, mas eu não vejo nada na Bíblia que me dê base para dizer que os dons terminaram, que os dons cessaram. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Muito pelo contrário, é só você acompanhar a história da igreja. O que a igreja vem trazendo a esse mundo, vem iluminando esse mundo, vem resgatando esse mundo. Esse mundo só não estragou de vez por conta da igreja. A igreja jamais pode perder a sua missão, a sua posição nesse mundo, que é iluminar, que é salgar, que é evitar que esse mundo apodreça de vez. A gente tem um papel. E o Espírito quer capacitar a sua igreja para isso. Quem aqui é a igreja de Jesus? Faz parte da igreja. Então, o que a gente tem que fazer para encerrar? A gente precisa buscar os dons. Buscar mesmo. Desejar e buscar. Para que a gente possa ser instrumento nas mãos de Jesus para a obra de Deus ir adiante. Tudo bem? Na próxima aula, a gente segue daqui, porque isso aqui é fundamental. Interagir com o Espírito Santo. A gente precisa interagir com o Espírito. Porque o Espírito, ele não faz tudo sozinho. Em relação aos dons, o Espírito Santo, ele não vai fazer sozinho. Ele vai contar com a sua participação. Você precisa interagir, nós precisamos interagir com o Espírito. O Espírito, ele concede o dom, a ferramenta. Mas quem é que usa a ferramenta? Somos nós. O Espírito tem o dom. Ele tem o dom, tá lá, mas ele só vai te dar à medida que você buscar. Tem que se dispor. Ixi, agora me. Fala a palavra aí que me fugiu. Se colocar à disposição. Para que o Espírito te use. Aquela visão de Ezequiel 47, a gente encerra aqui, vai falar de um rio, né? Ezequiel, ele tem a visão de um rio, ele vai adentrando no rio, né? Aí ele entra um pouquinho, as águas batem no tornozelo. Depois ele entra mais um pouco, as águas no joelho. Depois na cintura. Chega um momento que não dá mais pé. Aí ele está se deixando levar pelas águas. Assim é a vida com o Espírito Santo.
A ação do Espírito Santo na nossa vida é isso. Tem pessoas que estão satisfeitas com água no tornozelo. Só que tem mais. Você está sendo encorajado aí a dar um passo adiante, a mergulhar nessas águas. E o Espírito, a ideia dele, a intenção dele é que você vá até onde não dê pé. Por quê? Porque a partir daí você vai estar sendo totalmente controlado pelo Espírito. É quando você não tem mais onde se apoiar. É nesse momento que o Espírito tomou conta da sua vida toda. Disposta e posicionada e com o desejo de buscar a Deus e conhecer Deus, porque tudo vai acontecer. A gente acha assim, a gente fala assim, ó, preciso ser cheio do Espírito. E a gente entende isso errado. O que é ser cheio do Espírito? A gente pensa assim, eu preciso ter um pouco mais do Espírito. Mas João fala que o Espírito não é dado por medida. Ser cheio do Espírito não é o quanto eu vou ter do Espírito, mas é quanto o Espírito tem de nós. Ser cheio do Espírito é quanto o Espírito tem de nós. E aí essa ilustração do rio é perfeita. Por quê? Quando é que o Espírito tem todo do meu ser? Quando eu não consigo mais me apoiar em nada, então eu deixo que ele me leve. Aí sim, ele tem todo de você. Aí sim, você, eu, nós somos um instrumento na mão dele. Sem reserva. Então nós temos que crescer. Crescer no conhecimento de Deus, crescer. Porque nós somos regenerados, nós nascemos de novo, sim ou não? Quando a gente nasce velho ou bebê? E um bebê fica bebê para sempre? Um bebê tem que crescer, não é isso? Assim somos nós. A gente nasceu bebê, e agora? Agora cresce. Agora desenvolva, agora amadureça no conhecimento de Deus, por meio da palavra dele. Você não foi criado para ser criança para sempre, você precisa crescer. Já chegou o momento, já deu para você. Já deu o tempo de você ser criança. Agora o Senhor está falando para você, cresça, amadureça. Porque Ele quer te usar. Enquanto você se comportar como um menino, Ele não vai te usar. Tudo bem? Vamos orar para a gente encerrar. Oi, pode falar. Tem um versículo de Romanos 8:9, só para a gente ter uma dimensão preservada. Foi falado versículo assim: assim vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito ressuscitou Cristo dentre os mortos e ficará com nós. É o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Ele habita em nós e nos vivificará. Olha que tremendo isso. Bíblia, sabia? Está escrito na Bíblia. Sabia que na Bíblia não está escrito só sobre Elias, nem sobre Davi? Está escrito outras coisas? O pastor está ali. Pastor Júnior, vem cá para a gente orar aqui junto. Pastor, com vocês, a santidade, A quarto elemento. quarto elemento. Você também, meu irmão. Deus abençoe. Ora então para a gente encerrar. Para quem não conhece, é o pastor Júnior, ele é o reitor do seminário aqui do Instituto Tecnológico Teológico. Seminário Tabernáculo da Glória, tá bom? Pastor Júnior é um homem de Deus, está com a gente aqui, e ele é responsável pelo Instituto Teológico, pela minha vida também, porque o dia que ele me colocou no seminário, eu falei, pastor, ele veio aqui assistir uma aula e falou, irmão, pode ficar tranquilo. Então, com isso também eu aprendi a não reter as coisas só para mim. É a aula do pastor Júnior. O pastor Júnior é bom. O pastor Hamilton, desculpa. Pessoas boas. Você vê vocês aqui, ó. Pessoas vão achar que o pastor vai trazer todo mundo aqui para baixo porque ele quer acabar com a sala de cima. Eu não quero acabar com a sala de cima, eu quero acabar com a ignorância de vocês. E com o egoísmo de ficar um para lá, outro para cá. Também todo mundo junto, todo mundo aprendendo, todo mundo feliz. E o Espírito nos enche, tá bom? O pastor Júnior olha pra gente, por gentileza. Eu não vou orar sem falar alguma coisa. Tem que participar também, né? O Dorival, quando eu conheci, ele foi um dos exemplos de que vale a pena nós investirmos. Ninguém de vocês
nós somos mais capazes do que vocês. Nós temos um chamado. Quando nós estamos prontos e aptos para atender, Deus nos abençoa para isso. Agora, quando nós estamos fechados para as coisas, nós somos facilmente manipulados por qualquer estudo que eu dá tanta raiva das coisas que eu vejo no Instagram, que alguns irmãos mandam para mim para ver a minha opinião. A minha opinião, o pastor, necessariamente não é a verdade. Mas nós estudamos para tirar vocês dessa ignorância em que as pessoas estão sendo envolvidas. Infelizmente. Cristo é o que nos rege, somente Ele. Tá bom, não é o escalão A, B ou C. Não existe professores que não houveram alunos. Nós estamos muito gratos por vocês. Tá? Tenho certeza disso. Escolha suas cabeças. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, teu Filho querido, estamos aqui. Porque sabemos, ó Deus, que por tua misericórdia, este ar que nós respiramos, esta vida que o Senhor nos concede, nos empresta, Senhor. Nós hoje estamos aqui e mais assim, Senhor, agradecidos do que nunca, porque a cada dia que nós estamos na tua presença, aprendendo, cultuando ao teu nome, nós temos o direito, Senhor, de dizer que somos bem-aventurados. E em nome de Jesus, que isso continue e estenda-se, Senhor, para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, para os amigos que ainda não conhecem a Ti, pelo nosso testemunho de vida. Porque estamos aqui, Senhor, e estamos, ó Senhor, mais do que agradecidos. É o que nós, em nome de Jesus, te damos graças. Os que concordam, digam amém. Deus abençoe. Vamos tomar café, tá? Vamos tomar café. Deus abençoe. Agora é saciar a carne. Deus abençoe. Muito obrigado pela ajuda que você tem me dado. Tamo junto. A foto. A foto. A foto ou o café? Ah, é pra ficar aqui, né? Isso. Estudar teologia, matrículas abertas, estudem, matriculem-se, viu? Ó, gente, corre muito juntinho. Ixi, meu Deus. Ixi, meu Deus. Oi. Junto um pouquinho mais, por favor. Vocês estão muito cansados, gente. É ruim a gente obedecer, né? Vou pedir a vocês que vem mais pra cá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus.